Luiz, tudo jóia? Ju, minha querida cliente que eu adoro, tudo bem? Ai, Nádia. Ai, que bom ter vocês aqui, que coisa boa, que alegria. Nossa, eu fui orientada por uma amiga que me diz, não começa às 5 horas em ponto, tem que esperar a turma entrar. Kátia, minha massoterapeuta querida, amiga do coração, tá aí, todo mundo aparecendo. Nossa, que legal. Feliz de vocês estarem aí. Camila. Então, gente, eu tô super feliz. Só pra gente bater um papo antes de começar, enquanto espera o pessoal entrar. Tô super feliz de estar aqui. Sempre me cobraram, né, nesse mundo da mídia, essa nova forma de se relacionar, até de trabalhar, de fazer live, você vê o que é uma quarentena, né? Motivada por outras razões, estou eu aqui, uma pessoa completamente antiga, que nunca gravou um vídeo no Stories, porque não dá conta. Aliás, já gravei alguns poucos aqui para fazer essa live, né? E aí, começando a falar um pouco sobre o que a gente vai tentar fazer, na terça-feira foi quando eu comecei a fazer a pré-divulgação, né? Que eu lancei o flyer no Insta. Oi, meu amor, meu maridão nem acabou de entrar. E assim, as pessoas começaram a me mandar mensagem no direct, né? Até no WhatsApp, me fazendo várias perguntas sobre o que seria, comentando que ia ser legal. Mas a coisa mais interessante que eu achei é verificar que a gente vai ter um público muito variado, né? Falaram comigo marceneiros, ex-alunos, professores, clientes que eu não via há muito tempo, pessoas que nunca foram meus clientes, sequer me conhecem pessoalmente, mas morriam de curiosidade de me conhecer. Então, assim, é uma oportunidade que até eu tô, assim, eufórica de perceber quantas coisas boas a gente vai poder desfrutar, né? A gente faz um planejamento, mas não sabe o que vai acontecer. Então, lógico que a gente vai ter tanto assunto para falar, que apesar de ser uma coisa muito da minha vivência, a gente tem que preparar um roteirinho para não esquecer de assuntos, né, de tudo que é importante dizer. Terezinha, querida, bem-vinda. Ai, minha amiga Marcelena, colega de faculdade, comadre, madrinha do meu filho, lá do Rio de Janeiro. Gente, não tô falando, é tanta gente que a gente vai encontrando, são muitas oportunidades. Então, e aí, no decorrer da semana, eu percebi que a gente vai ter que... a gente vai ter, não, que bom que vai ser um papo que não é só para profissional. Na verdade, ele não foi idealizado para arquitetos, né? São todos muito bem-vindos, mas é um papo plural. A ideia é a gente conversar sobre essa coisa da transformação do lar, mas como alguém que usufrui, que está dentro, né? Então eu vou tentar falar num vocabulário que não seja muito técnico, apesar de que algumas coisas não tem como, mas aí vocês estão aí para poder ir me demandando, me perguntando, né? Mas a ideia é a gente poder trocar ideias, né? A gente poder realmente esclarecer, tirar dúvidas e bater um papo. Eu sei que eu tenho marceneiros, eu tenho pessoas que trabalharam comigo, tenho ex-estagiários, novos arquitetos, então tem muita gente. Já tem um bocado de gente entrando, né? São 5h05. Me diz aí vocês, a gente vai começando. Eu espero mais um pouquinho. Eliane Osmarim tá aí, é uma grande artista plástica que eu admiro muito. Ruth, minha amiga arquiteta que eu conheci como projetista, meus pupilos. Fernandinha! Ai, que bom te ver, minha amiga da faculdade. Gente, que alegria! Nossa Senhora! Eu tô aqui pensando a oportunidade que isso está me promovendo, gente.
ver vocês. Coração pra você também, Luiz. Então, pessoal, eu vou começar mais ou menos, a gente já tem bastante gente, eu vou começar mais ou menos fazendo uma apresentação super rápida. A gente não tá aqui pra falar sobre mim, mas e eu acho que só tem gente conhecida, mas pode ser que tenha passado alguém que não me conheça, eu não vi. Para quem nunca me viu, eu fazer uma leve apresentação. Os que estão aqui no Acre me conhecem bem. Eu sou Daniela Kipper, sou arquiteta. Arquiteta há exatos 21 anos, formada na UF, na Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E tenho 46 anos hoje e minha vida toda profissional foi, desde que eu saí da faculdade, foi focada na arquitetura, na produção do espaço, em toda a área de conhecimento, né? Eu sou filha de arquitetos, então a minha identidade se confunde um pouco com o meu ofício. Eu levei muito tempo até entender porque eu tinha escolhido arquitetura, como se fosse algo que nascesse tão naturalmente com a minha história, que já depois de ser arquiteta eu parava a pensar, por que será que eu escolhi essa profissão? Uma coisa tão genuína, veio tão... era tão natural, era tão óbvio, que eu levei um tempo até entender. E depois que eu compreendi a minha verdadeira paixão, parece que tudo fluiu. Então, minha paixão são as pessoas. Esse é meu grande, o meu grande estímulo na arquitetura, né? Porque eu digo assim, um arquiteto que não ama as pessoas vai fazer sempre o mesmo projeto, né? O que desafia a gente é fazer para alguém, para a realização de alguém. É a tua história que está por trás que torna o projeto lindo, maravilhoso. Oi, Charme, meu amigo arquiteto. Que torna o projeto lindo, maravilhoso, né? Então, assim, não vou entrar nesses detalhes, mas a minha motivação é essa, fazer pessoas felizes. Então, assim, esse encontro tem muito a ver com isso, né? A gente tem vivenciado um momento diferente, novo, digamos assim, que a gente nunca passou, que é essa quarentena em casa. Para mim, ela teve um papel muito transformador. Quando você tem tanto tempo livre em casa com os filhos e começa a reprogramar todo dia a sua agenda, você é obrigada a pensar diferente, né? Porque quando a gente estrutura um lar, uma casa, existem várias funções compartilhadas, vários outros agentes que entram. Vocês sabem o quanto a gente agora ficou, como se as pessoas imaginavam, vou ficar em casa, vou ficar desocupada. Como a gente se ocupa, né? Como outras coisas que não foram pensadas começam a entrar na nossa vida. E aí, gente, eu tô aqui falando, quem me conhece sabe que eu falo bastante, né? Mas eu adoro um papo, então quem quiser ir complementando, a gente vai contra-argumentando, né? Trocando essa ideia. E embora essa quarentena seja uma coisa nova, há muitas pessoas já refletindo sobre os efeitos dessa mudança de hábitos nos nossos valores, né? Naquilo que a gente passa a reconhecer como importante. Eu estou contando a história de como surgiu essa ideia e para vocês entenderem exatamente qual é a minha ideia e o que eu vou propor a vocês agora. Então, assim, assistindo muitas palestras e ouvindo muitos debates a respeito, o que a gente sabe é que a gente vai começar a usar a nossa casa de forma diferente e talvez muitas pessoas mudem a sua rotina, né? Passem até a trabalhar em casa, né? Muitas casas virem home office de verdade, porque se redescobre outros prazeres. E eu fiquei me fazendo muitos questionamentos e pensando também como contribuir nesse momento com toda esse movimento que está acontecendo, lembrando que nem todas as pessoas têm a chance de ter uma condição ideal, né? As famílias brasileiras são grandes, as casas às vezes são pequenas,
os recursos às vezes não são os ideais para realizar tudo que a gente quer. Então, eu pensei, como eu posso contribuir para que as pessoas sejam um pouco mais felizes e estejam mais equilibradas em harmonia nesse momento. E aí me surgiu essa ideia, né? Uma alternativa de doar, além de eu estar em casa, fazendo pequena parcela que me cabe para que a gente enfrente isso e também colhendo os ônus, né? Que a gente está limitado em relação ao trabalho, uma série de coisas, assim como todos vocês. Como eu poderia contribuir? E aí eu pensei, fazendo o que eu mais sei fazer, né? O que eu mais sei fazer é olhar para o espaço e resolver problemas e transformar ele em harmônico, bonito, interessante. Essa é minha vida, sempre foi minha formação, todos os cursos complementares que eu fiz depois de formada e todo o meu trabalho, em todos, mais de 100 projetos que eu já fiz de arquitetura. Então, assim, eu pensei que a gente podia resolver esses problemas juntos, de uma forma agradável, em que todos poderíamos ganhar, a gente poderia compartilhar isso, né? E nesse momento que estamos todos vivendo profundamente e intensamente os espaços da nossa casa, é nosso dever procurar usufruir o melhor que ela tem para nos dar, né? Se você tem aquele espaço todo seu disponível, ele tem que te servir, ele é seu, ele é para você, não é para ninguém. Agora a gente está vendo isso. Nós é que moramos, então a casa não é feita para os outros, é para nós, né? Precisamos usufruir da melhor forma, né, de tudo que ele tem. E quem é a pessoa? E nesse vai e vem, né? Que a gente na quarentena a gente fica num vai e vem de espaço, né? Não tem espaço novo, é o mesmo espaço e os espaços têm que virar uma série de coisas. Nesse vai e vem de espaço, quem são as pessoas que mais conhecem deles? Não sou eu, não é alguém que veio de fora. Quem mais conhece o espaço é você. Concorda comigo? Então, nós precisamos, nesse momento, mais do que qualquer outro, aprender a amar e ter prazer no lugar que a gente vive, né? E, na devida medida, garantir a privacidade necessária em algum momento para todos os membros da família. Esse é um desafio também, né? A gente compartilha esses espaços com pessoas íntimas, mas apesar da intimidade, em algum momento todos precisam de alguma privacidade. É essa nova realidade que a gente está vivendo, né? Então, com muita alegria, a partir de hoje, eu vou ajudar vocês para que nós resolvamos juntos esses problemas que estão encontrando para viver mais feliz no seu lar. Ninguém está achando estranho, querendo entender como é que isso vai acontecer. Ai, ai. Pois é. Até eu tô dando risada, de tão eufórica que eu tô com isso. Oi, Dora, tudo bem? Então, nossa, tem um monte de gente aqui que eu não vi. Fico falando e não dou conta. Nossa, Fê Tomás, Melissa, que linda. Até minha filha tá me assistindo. Gracinha. Então, gente, eu acho que agora já tem muita gente aí. Já contei a novidade, qual é a ideia, né? O que a gente está pensando. E aí você deve estar pensando, nossa, mas para resolver isso, como que a gente faz? Vou ter que gastar muito dinheiro, comprar uma opção de coisas. Na verdade, gente, não é isso que a gente está podendo fazer no momento. Minha proposta é exatamente o contrário disso. Nós vamos resolver usando apenas técnica e o conhecimento dos fundamentos de arquitetura. Existem vários exemplos que eu poderia dar, mas é que eu não quero direcionar a cabeça de vocês. Mas resolver os espaços não tem a ver com encher ele de adornos e decoração.
Por exemplo, você às vezes tem um banho ambiente super... Aqui são as minhas colinhas, tá, gente? Porque senão não posso esquecer tudo que eu pensei em falar pra vocês. Por exemplo, você pode ter um espaço que é aparentemente apertado, ele é comprido demais, ou ele é largo demais, ou você tem uma sensação de pé direito altíssimo, isso te dá impessoalidade, ou o contrário, muito baixo, dá uma sensação de calor, de clausura. Não é assim que acontece? Para vocês terem uma ideia, 50% desses problemas, de todos esses problemas, podem ser usados simplesmente com aplicação corretiva de cor. Então, são técnicas que a gente usa de contraste, fundo, vazio, que você resolve a solução do problema, né? Que é uma sensação, e isso tem muito a ver com a nossa impressão sobre o espaço e não exatamente sobre como ele é. Uma coisa muito comum aqui em Rio Branco, o ambiente é muito quente ou muito frio, né? Em 50% do conforto térmico eu também consigo resolver simplesmente com a condução do ar, né? Aplicando os fundamentos arquitetônicos da condução do ar, tanto do ar quente como do ar frio. Isso para os arquitetos que estão assistindo já ouviram falar em design passivo, bioclimatismo e tantos outros nomes que a gente conhece. Mas são os fundamentos da nossa profissão. Vou dar um exemplo para quem não é da área. Já aconteceu várias vezes comigo, de eu visitar clientes em reformas, que o espaço era cheio de ventiladores, que aqui, né, na região norte a gente usa para refrescar o ambiente, e eles estavam fazendo o papel justamente o contrário, né? Eles estavam aquecendo o ambiente. Por quê? Porque o ar quente ele é mais leve que o ar frio, ele sobe, né? E nesse espaço os ventiladores foram instalados lá em cima e os vãos de ventilação e de circulação de ar eram simplesmente as portas que tinham altura convencional de 2,10 metros. Então o que acontece? O pé direito altíssimo levava o ar quente para cima, que era mais leve, o ventilador foi instalado lá em cima, jogava novamente o ar quente para baixo e não tinha uma saída de ar lá em cima. Então assim, essa solução, esse problema seria resolvido simplesmente ajustando a altura dos ventiladores, que deveriam estar embaixo, né? Movimentando o ar mais fresco, que está mais abaixo, e instalar umas aberturas lá em cima para que o ar quente pudesse circular, ou de repente ter até alguns ventiladores direcionando o ar quente para a saída. Então, oi Leandro, tudo bem? Nossa, quanta gente! Então, a gente começou, mas a gente ainda está no início, tá? Eu quero participação de vocês, tá, pessoal? Quem me conhece sabe que eu falo pra caramba, mas eu adoro interagir, adoro. E essa ideia não é pra mim, é pra nós arquitetos, pra nós clientes, pra nós que amamos ficar em casa, pros amigos, pras pessoas. A ideia é um bate-papo, tá? Oi Silvia, tudo bom? Então, você vê que é só uma questão de planejamento. E às vezes são conhecimentos tão simples que a gente poderia ter, né? E se perdeu, não tem, e que às vezes não precisaria de investimento nenhum, apenas uma interpretação correta, e a gente pode esclarecer isso aqui, né? Entender que isso faz parte do conhecimento da arquitetura e é uma solução muito simples. E na nossa casa isso acontece também. Quantas casas eu vi com problemas de iluminação, casa escura, quente, mal ventilada, por uma questão equivocada de posicionamento de uma janela, de uma porta, né? De uma falta de proteção, de insolação direta. Isto são as questões funcionais, mas nós não vamos tratar só disso, tá? Nós vamos falar também das questões estéticas, que as pessoas pensam que é uma questão meramente de moda ou de gosto, e eu vou provar para vocês que não tem nada disso, que tanto a estética quanto a funcionalidade a gente trata com técnica e critérios, né? A ideia não é dar aula, mas passar para vocês alguns pequenos truques
que se a gente compreender e começar a aplicar no espaço onde a gente mora, tudo vai se tornar mais simples, mais bem resolvido, mais agradável. Oi, Monique! Então, a ideia é essa. Por exemplo, a falta de espaço interno nos cômodos, que é uma coisa muito comum, né? A especulação imobiliária, ela tá num crescente eterno, não sabemos onde isso vai parar, né? Quem sabe um dia, quem sabe não, tomara que a gente nunca chegue a dormir numa cápsula, mas esse é um processo que já acontece em algumas realidades. Então, o metro quadrado construído é cada vez mais caro. E não à toa os designers de interiores, os arquitetos estão voltados cada vez mais para o interior. Essa demanda é grande demais. A gente tem muita atividade que precisa ser executada no interior e não tem espaço. Mas eu posso dizer para vocês que a grande maioria das vezes, em 80% das vezes, essa falta de espaço acontece por dois motivos. Primeiro, por não se priorizar a circulação, né? A gente perde muito espaço com circulação, faz ela de forma equivocada, e por não planejar as atividades que vão ser feitas dentro do ambiente, né? Isso é uma coisa que todo mundo conhece, muito comum e muito fácil de resolver. E existem duas ferramentas fantásticas que multiplicam o interior dos espaços. Tô indo muito rápido, gente. Então, estão me ouvindo bem? Eu não perguntei isso em nenhum momento. Alguém pode me responder se está me ouvindo legal? A minha filha está me chamando a atenção. Mãe, fala mais alto. Estão me ouvindo bem? Deixa eu ver aqui. Ruth, aqui no Nordeste um dos maiores problemas é exatamente a arquitetura geminada, casas sem ventilação e iluminação natural. Então, existem alternativas para as casas geminadas também, a gente pode trocar ideias aqui. Oi, Ana, volta para a FAAL. Eu não sei se eu falo ou se eu bato papo com vocês, porque é tão bom vê-los, a oportunidade é tão gostosa. Minha amiga Márcia, arquiteta que eu adoro. Eu tenho uns ídolos aqui que estão entrando, viu? Então, voltando lá, a ferramenta do layout, né, que é uma coisa que para quem não é da área, conhece como aquelas plantinhas de venda de apartamento. A gente precisa resolver antes de estar comprando um sofá, uma poltrona, uma cadeira, ou mesmo organizando as coisas na sua sala, no seu espaço, entender bem como ela vai funcionar. E é no layout, nesse desenho que a gente fala de distribuição dos objetos, dos móveis e das funções, que a gente enxerga a circulação e percebe se há espaço faltando, oi Guilherme, ou espaço sobrando, né? Então, esse layout, mas eu não sou arquiteta, não posso fazer um layout. Sim, mas a gente pode pensar a respeito disso antes de comprar, antes de investir, né? E de repente, quem sabe agora, repensar até a forma como você organizou esse espaço com a nossa ajuda, né? E encontrar uma área muito mais agradável, porque a gente pensa que não, mas layouts mal resolvidos, às vezes causam transtornos cotidianos, diários, do tipo, é sempre um saco dar aquela volta em volta aquela passagem em volta da mesa para chegar a um armário. E você desenvolve uma preguiça para fazer determinada atividade porque a circulação está dificultada. Porque aquele espaço está mal distribuído, porque não foi pensado. Esse layout e a circulação é muito importante. Então, assim, se alguém não está entendendo ou não é da área, vai me fazendo as perguntas que eu vou tentando resolver, tá, gente? E aí a outra coisa que a gente resolve na ergonomia é a questão, na questão do espaço, da otimização do espaço. Eu falei do layout, né, que acho que ficou claro. É ergonomia, né? Essa palavra, para quem não conhece, vem do grego ergo, que significa trabalho, e nomos, que significa leis, normas, né? Então, esse termo surgiu na época da industrialização, onde precisava se otimizar, se pensar nas atividades de trabalho repetidas para que as pessoas não tivessem problemas de saúde, ler, etc. E a gente importou isso para a arquitetura
e usa esse termo para tudo aquilo que a gente dimensiona relativo às atividades humanas que exigem movimento, não só para o trabalho. Então, por exemplo, para você sentar, fazer uma tarefa numa mesa, ou você cortar Gente, não para de pedir para eu voltar, pelo amor de Deus. Que delícia. Ou a gente cortar um tomate numa bancada, a mesa não é da mesma altura. Por quê? Porque em função da nossa postura, da gente ter conforto, da gente ter conforto para executar a função, né? Então, quando a gente conhece a ergonomia, eu falo dos profissionais, dos arquitetos, e é onde eu gostaria de ajudar vocês, a gente consegue trabalhar com as dimensões mínimas necessárias para fazer cada atividade. Então, se eu conheço o espaço mínimo que eu preciso atrás de uma cadeira, entre a cadeira da minha escrivaninha, minha cama, eu consigo fazer um layout que eu não jogue espaço fora, né? Então, assim, há muitas pequenas ferramentas que não são segredos, que a gente pode compartilhar, e eu acho que a gente pode ter grandes surpresas. Eu confesso que na minha forma de trabalhar na vida profissional, a minha grande paixão não foi criar espaços ricos e luxuosos. Foi muito revelador para mim ver grandes resultados, alegria das pessoas que moram por conseguir transformar o espaço delas com o que elas tinham e mostrando que tudo pode ficar muito bom, depende de como faz. Que a realidade do que ela escolheu, do que ela gostou, não precisa ser rejeitada. A gente precisa interpretar direito e saber usar da forma certa. Tudo bem aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Eu tô falando muito rápido, vocês estão entendendo? Como eu disse para quem chegou por último, é a minha primeira live e eu não tenho muita experiência, tô aqui na coragem. Então, sabe o que eu queria? Eu queria saber quem é aqui que não é da área ou que tem alguma curiosidade, alguma pergunta já nessa altura, nesse momento que queira fazer para compartilhar com a gente. A gente pode ir trocando ideia, senão vocês sabem que eu vou falar feito uma matraca aqui, a ideia não é essa. Quantos coraçõezinhos. A Ruth está falando, Dani, você domina com muita propriedade o uso das cores. Dá uma palhinha para quem tem medo de usar. Tá, vamos entrar nas cores aqui rapidinho. Vamos lá. Gente, olha só, eu vou dar um parênteses que eu não sou uma pessoa de muitos dogmas. Eu acho que a arquitetura não é um lugar de dogmas. Eu não acredito que existe cor bonita e cor feia, o que combina e o que não combina. E é verdade, isso é um fato, né? Tanto que ano após ano são feitos lançamentos das cores, e a moda, e a tendência, e a indústria têxtil, e a indústria mobiliária se apropriam de algumas cores para estimular a venda, estimular o comércio. A gente não precisa acompanhar isso. Na verdade, cor não tem moda, né? A cor, ela é elegante com a combinação. A mesma cor pode ficar agressiva, desinteressante com outra composição. Então, esse é o segredo das cores. A palhinha que eu posso dar é o seguinte. Para quem... Vou falar, então... Vamos fazer o seguinte, vou dividir em dois pedaços. Vamos falar primeiro para quem não é arquiteto, designer de interiores, para a turma que ou é cliente ou é estudante. Na composição de cor, a gente tem como um quadro, como uma tela, né? Num ambiente, numa casa. Se toda casa, toda tela, toda arte, ela tem um momento que chama o olhar, né? A gente chama isso de hierarquia. A gente precisa, quando vai
projetar o ambiente, decidir qual é a hierarquia. Então, na minha sala, sobre o meu ponto de vista, o que tem mais importância, né? A gente precisa entender claramente onde é o foco da nossa visão. E a gente pode escolher um elemento que a gente quer priorizar e começar a partir dele. Então, se você quer chamar atenção para o seu sofá, é o lugar do aconchego, é o ponto central do seu estar, é o seu sofá? Pode não ser, tá? Tem outros pontos de interesse. Tem pessoas que gostam de chamar atenção para a televisão, ou para os objetos de decoração que tem na estante. Então você escolhe aquele local. Quem falou aqui? Ana Velasquez, minha amiga arquiteta. Então, se você quer priorizar o sofá, você pode jogar uma cor que seja do teu gosto para chamar a atenção do teu sofá na parede, por exemplo. Mas digamos que você tem um quadro lindíssimo que você quer colocar nessa parede. Não dá para escolher a cor da parede sem olhar para a cor do quadro. Eu não tô falando para técnico, tá, gente? Por isso eu não tô usando termos técnicos, nem cor primária, secundária, nem composição de cores complementares, nada disso. Tô falando para os leigos. Confie na sua sensibilidade, do seu olhar. É preciso ter um link entre os elementos que você está colocando, né? A gente tem essa sensibilidade, né? Não é porque eu tô de blusa vermelha que eu preciso colocar um brinco vermelho, né? Combinações monocromáticas são lindas, mas elas não são obrigatórias. Então a cor ela é bem-vinda desde que você tenha essa sensibilidade, né? A questão da psicologia das cores, sim, é uma coisa super interessante. Como profissional, quem me perguntou, eu já estou pulando lá para frente. A questão da psicologia das cores, elas devem ser aplicadas com intenção. A gente, como arquiteto, deve conhecer a psicologia da cor, né? Isso tem várias cores. Filha, tá barulho aqui, você pode ir para outro canto? Tá me atrapalhando. Por exemplo, a psicologia das cores. Você tem que conhecer como arquiteto que as cores quentes geram mais acolhimento, que as cores frias são mais sóbrias. Esse conhecimento a gente precisa ter e ele deve ser aplicado de acordo com a intenção. O que você quer causar com quem está entrando naquele espaço. Você quer que a pessoa se sinta acolhida, quer que ela sinta um certo distanciamento, que gere uma sobriedade em relação a outra pessoa que já está no espaço. Isso é uma coisa. Existem técnicas para isso, então nos livros a gente tem que estudar. Se eu for falar sobre isso, vamos dizer, dar uma live inteira a respeito do tema cor. Mas eu acredito que isso não é suficiente, tá? A gente precisa aplicar o conhecimento da psicologia num segundo momento para quem vai usar. Por exemplo, se é uma casa e tem uma família, a história que ela carrega, da onde a pessoa vem, ela traz uma relação afetiva com a cor. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tive uma cliente, para dar um exemplo, exemplificar. Eu tive uma cliente, já vou ler, tá, Luiz? Eu tive uma cliente nordestina e a vida dela mudou muito e ela vinha de origem muito humilde e ela me disse que ela gostava de cores sóbrias, cores neutras, ela era tímida e sofisticada, então as pessoas mais reservadas realmente têm dificuldade de usar cores muito vivas. E eu nessa sofisticação para sair do bege, porque eu acho que quando você começa a se limitar, você acaba fazendo tudo muito igual ao que existe pronto. E um cliente quando te contrata, ele não quer que você faça igual ao que tem por aí. Então eu propus um marrom, né? Um marrom numa tonalidade bem sofisticada para contrastar com outros tons neutros. E com muita dificuldade, ela me colocou, e aí é a coisa da intimidade, de gostar do teu cliente, de gostar da pessoa, de você investigar a fundo, você não se conformar com o que é dito, né? Eu percebi, ela me disse sutilmente, que o marrom relembrava a casa de taipa e barro da infância dela.
Então, que causava uma certa dor, uma certa nostalgia. Então, assim, apesar do marrom ser quente, acolhedor na psicologia das cores e também uma cor sofisticada, que exige um grau de sofisticação, você precisa consultar, né, investigar o perfil psicológico da pessoa que vai usar, como ela se sente em relação a isso. Então, por isso é tão lindo, você tem que trazer a pessoa para perto de você, se apaixonar mesmo pela história do teu cliente para poder fazer ele feliz. Porque não é tendência, né? São as pessoas, isso é o que interessa, né? Não adianta fazer uma casa linda e você não se sentir nela, né? Tá linda para quem? Para o arquiteto? Tá linda para quem? Para uma revista? Mas você tem que se sentir nela, né? Eu queria responder, passou. Deixa eu ver se eu acho aqui. Luiz me fez uma pergunta. Ai, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo voltar. Ih, gente, bati aí sem querer, tá? Dani, em casa meu pai tem mania de acumular algumas coisas bem antigas, como rádio de vinil, toca-fitas, e tudo acaba criando um conflito com o mobiliário que é mais novo. Nesse caso, o que fazer? Uma alternativa, eu acho que não existe conflito, tá, Luiz? Você ter tudo da mesma época só demonstra que a casa é nova e ela ainda não tem história, né? O registro dos objetos de alguém é o registro da história de alguém, né? Isso é belo, isso deixa a casa bonita. Eu acho até que merece um determinado destaque, né? Um tratamento tão, como é que eu vou dizer, cuidadoso, que demonstra que aquilo é história de alguém da casa. E você sabe que na arquitetura a gente não precisa fazer todos os móveis da mesma época. Existe a questão da harmonia também, né? Então, assim, como alternativa simples, eu posso te falar, você pode criar um espaço, talvez uma estante, com um espaço para botar os objetos funcionais mesmo, que funcione como estante, para livros, etc. E em determinado momento criar nichos com um desenho diferente, que a gente perceba que ele é diferente, aquele nicho é diferente dos outros, de repente por uma cor de fundo diferente ou até por uma textura diferente, onde você coloca esses objetos de forma decorativa, né? Então você agrega eles num espaço só, você chama a atenção como um ponto de interesse decorativo e deixa claro que eles estão ali intencionalmente, tá? Não sei se eu respondi, mas é um recurso que funciona super, hiper bem. Então, por exemplo, voltando ao assunto onde a gente estava, eu tô morrendo de calor, não sei se é porque acho que eu tô eufórica de estar batendo papo com vocês, eu tô adorando que vocês estão me fazendo perguntas. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Eu falo isso muito com alguns clientes meus e quero falar para vocês. Uma casa cheia de lustres, cristais, mármores, sedas e linhos, não necessariamente uma casa sofisticada. Concordam? Quem de vocês já foi numa casa assim, que não era nem bonita, nem aconchegante? E o inverso também. Quem já foi no interior de Minas ou em algum outro lugar nesse país e viu uma casa super simples, onde os objetos e os móveis eram feitos não de forma profissional, né? Até com aproveitamento de material e a casa era linda, bela, aconchegante, genuína, verdadeira. Então, assim, a beleza não está no valor das coisas, tá? A gente pode ter ambientes muito simples, extremamente harmônicos, extremamente agradáveis, belos e aconchegantes. Essa é a boa notícia, gente. Se faz uma boa arquitetura, se faz um bom interior, se faz uma boa decoração, com o que se tem. A gente precisa aprender a olhar para as coisas com menos senso crítico comercial. A gente não é obrigado a comprar tudo que se vende no mercado, tudo que está posto aí. A imprimir a sua personalidade,
traz muita beleza, né? O mundo de hoje ele fala muito disso. O que é belo? O belo é a verdade. A gente nem gosta das pessoas que são... Você sabe quando é fake, né? Não é o fake que é feio. Então, assim, se eu não posso ter um lustre de cristal, eu vou pendurar um lustre todo de plástico imitando cristal? Não, bota o teu feito de semente de bambu, sabe? Mas é daqui, é teu, é genuíno, é real. Então, assim, a gente precisa começar a desmistificar essa coisa, sabe? Sobre produção do espaço. Essa coisa de moda e tendência são coisas diferentes, né? Alguém falou aí e eu quero... Antes de entrar na história de moda e tendência, eu quero esclarecer aqui uma Ana Velasco, Bambu Lovers. Vamos falar dos bambus também, né, Ana? Acho que a gente vai ter que marcar outra live para falar de bambu. Mas uma coisa que eu queria falar aqui, estou vendo que tem alguns alunos, estudantes de arquitetura, que eu acho muito importante, é que nada disso que a gente está falando tem a ver com valor econômico. Harmonia, né, beleza, não tem a ver com valor econômico, tá? Isso tem a ver com estética. E estética não tem nada a ver com gosto ou estilo, tá? Vamos desmistificar isso. Estética tem a ver com a aplicação de conceitos como equilíbrio, proporção, harmonia com alguma intenção, né? Você tem que ter esses conceitos nas suas mãos, conhecer e ter uma intenção, né? A intenção faz você adotar aí um caráter de decoração. Aí você vai fazer clássico, você vai fazer casual, você vai fazer rústico. Mas estética não tem a ver com gosto ou estilo. Estética são critérios técnicos, tá ok? Então essa é uma coisa que eu até anotei aqui, porque eu acho super importante. Eu, às vezes, sou visitada por clientes no escritório e dizem assim... novos clientes, né? Chegam lá e me perguntam, Daniela, qual é o seu estilo? E é sempre uma conversa longa e eu noto que é recorrente, a gente tem que falar sempre sobre isso. Eu não tenho estilo, eu não posso ter estilo como arquiteta, porque se eu tiver que seguir um estilo, eu não vou atender o seu, né? O estilo não é meu, o estilo é seu. E é isso que faz com que o projeto fique interessante e a nossa casa, que é o que a gente vai falar, ela precisa ter a sua cara, precisa mesmo. Porque é isso que torna ela bonita, né? E é uma questão de autoestima, né? Eu noto assim que tem pessoas que têm dificuldade, porque dizem assim, mas eu não sei nada, eu não gosto de nada, eu nunca tive uma casa bonita, eu não tenho chance de viajar. E essa insegurança gera uma baixa estima e a pessoa acha que ela não tem nada a oferecer. Não é verdade, né? Todo mundo tem algo a oferecer, tem a acrescentar. A Ana está falando aqui, lembrar sempre dos conceitos vitruvianos para uma boa arquitetura. Então, é disso que a gente está falando, né, Ana? E eu acho que a gente pode contribuir com isso. Tá, vamos lá. Essas ferramentas, nós arquitetos temos a obrigação de conhecer e aplicar em todos os projetos. Essa é a nossa função. Isso é o que todos vocês esperam da gente, né? E tá, Daniela, e aí? E daí? Eu imagino qual é a pergunta que vocês estão fazendo, né? E daí? E daí que o resumo final que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: qualquer espaço pode ser belo e harmônico se a gente aplicar esses critérios. Eu tenho várias ideias, a minha cabeça está fervilhando de como a gente pode fazer isso. Mas eu gostaria muito, muito, muito de ouvir vocês.
Ouvir não, né? Ler. Seria tão bom se a gente pudesse ouvir. Alguém tem um problema aí em casa que não consegue resolver? Melissa está dizendo, será? Sim, Melissa, eu sou capaz hoje de provar. Sou capaz de provar. Até por conta da minha prática. Em situações da minha vida que eu entrei no ambiente muito assustada, com a confusão, e falei, meu Deus, será que eu vou conseguir atender essa cliente? Eu vou conseguir organizar, fazer algo para ela? Porque é tão fora dos padrões. As coisas que ela gosta são tão diferentes do que é comercial, do que está posto, do que se encontra. Será que eu vou conseguir atendê-la? Dá mais trabalho, Melissa, mas eu vou ser sincera, são onde a gente encontra as grandes surpresas. Porque é quando a gente pega o que a pessoa tem, tudo que ela tem, o gosto dela, a opinião, a história, os móveis que ela já tem, os objetos que ela tem, mais diferentes que ela não quer se desfazer, ou mesmo quando ela quer se desfazer, a gente incentiva ela a dar valor. E aí esse desafio faz com que a gente crie grandes projetos. Tem um bocado de gente entrando aí, eu não sei se vai conseguir entender que a gente está no meio do papo, mas a ideia é o seguinte, nós estamos aqui falando sobre a possibilidade de criar espaços interessantes a partir da personalidade, da identidade de cada um. Nossa, estão me pedindo aqui para... E, gente, eu nem sei mexer nisso. Estão me pedindo solicitação. Alguém sabe me explicar o que é isso? Enviar uma solicitação para participar do seu vídeo ao vivo. Como é que eu faço para aceitar? Alguém sabe me dizer? Ih, meu Deus, não sei não. Vamos lá. Oi, Andréia, tudo bem? Então, como ninguém me perguntou, o que eu acho que seria super interessante? Alguém aí nunca se perguntou sobre... se pensou sobre se sua casa poderia ser melhor ou se ela está bem resolvida? Não só para deixar bonitinha, alguém já se perguntou? Para quem nunca refletiu sobre o celular, eu vou dar uma tarefinha que eu acho muito interessante para você refletir. Tem alguma atividade que você ou outra pessoa fica proibida de fazer enquanto os outros estão em casa? Né? Esse é um indicativo. Se sua casa não permite que você faça o que você quer, porque outras pessoas estão em casa, a gente tem problema para resolver. E são resolvíveis, tá? Essa é uma questão. A tua casa. Tem alguma atividade que você gosta muito de fazer, mas sempre desiste? Porque dá muito trabalho para realizar, porque te dá preguiça? Eu gosto muito de fazer churrasco, mas eu não faço. Por quê? Né? Não dá para fazer? É difícil? Tem uma solução para essa questão? Você já usou essa frase algumas vezes? Eu gostaria muito de ficar mais em casa, mas... Outra, não tem vontade de organizar, de limpar e arrumar a sua casa, apesar de adorar a organização? Então, todas essas são questões que eu já usei muito nos meus briefings com o cliente. Não, minha casa está perfeita, não tem problema nenhum. Aí eu faço essas perguntinhas, aí surge. Não, mas não dá para fazer, mas tem como dar? Gente, tudo tem como dar. Quando dá 1 hora de live, tá quase, nem vi a hora passar. É mesmo, tem 50 minutos. Aí cai, eu reconecto, é isso? Tá bom. Obrigada, Carol. A Carol me conhece, sabe que eu tô aprendendo, né? Não vou falar mais aquela palavra feia não, porque eu posso aprender.
Como é que eu faço, Luiz, para alguém entrar na live? Eu tô deixando. Eu não impeço ninguém, meu Instagram é público. Então, pessoal, já que vocês não estão me fazendo pergunta, o que vocês acharam da ideia? E como é que vocês acham que eu posso ajudar vocês? Hein? Como que a gente pode fazer isso juntos? Todo dia você está mudando um cômodo da casa, Luiz? Você está mexendo no layout? Nossa senhora, mas se todo dia você muda um, negócio aí tá todo vapor, hein? Que normalmente leva um tempo. Então, pessoal, mudando os móveis de lugar. Então, isso é uma boa, o Leandro tá fazendo que eu queria trazer mais temas. Na verdade, a minha intenção não eu não tinha o objetivo viu, Leandro, de dar aula ou de ensinar o beabá, o que tá aí, o que as pessoas podem estudar. Eu queria trocar a minha experiência, né? Então, por exemplo, eu imaginei que nós poderíamos, a partir de hoje, quem quiser um auxílio, uma ajuda, mandar para mim no direct, ou de qualquer outra forma, no WhatsApp e tudo mais, né? Acho que todo mundo, mesmo quem não é da área, conhece ou tem essa ferramentazinha aqui, né? Que é uma trena. E se não tiver uma trena, pode ser uma fita métrica, dessas que a costureira usa. Medir o espaço, mandar um croquis, ou não precisa, tira fotos e manda áudios, a gente pode conversar. E aí eu pensei de propor essa solução, elaborar ideias, né, durante a semana. Isso é o que está na minha cabeça, tá? A gente pode amadurecer por uma outra forma. E depois a gente compartilhar a solução dessa pessoa com todo mundo. Seria a única coisa que eu pediria de quem participasse, assim, com essa mentoria que eu fizesse, né? Da gente aprender juntos, eu ensinar o que eu sei. Então a gente mostraria depois com fotos de antes e depois o resultado aqui numa live, para as pessoas perceberem o que a gente pode fazer com pouco ou nenhum recurso financeiro, né? Só utilizando as técnicas, né? E os conceitos. O que vocês acham? Melissa, ok? Luiz, ok? Vocês acham que essa ideia é legal? A Ruth está falando, Dani, você falou no início sobre respeito do lugar do outro. Nestes tempos de epidemia, sem tempo indeterminado, qual o seu conselho sobre estudantes, profissionais, enfim, todos que precisam ter? Não tem muito a ver com o assunto, mas eu acho importante, Ruth, vou te falar isso sim. Assim que começou esse momento de quarentena, alguns colegas, amigos, né, até alunos que já estão para se formar, entraram em contato comigo em pânico, né? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou ganhar meu dinheiro? Como é que eu vou sobreviver, né? Agora que as pessoas estão em casa, a arquitetura vai ser um supérfluo, ninguém vai querer gastar, já estava tão difícil. Gente, olha só, eu acho que é um momento da gente se ligar. Se desligue dos antigos padrões. Eu acho que é exatamente o contrário. Nós estamos vivendo de um jeito novo. As pessoas nunca estiveram tanto tempo em casa. As pessoas nunca precisaram tanto estar bem em casa. A casa deixou de ser um refúgio, agora é o contrário, né? Se ela passava 10 horas na rua e 14 em casa, agora ela passa 3 horas na rua, né? E 21 horas em casa. Porque além de você estar trabalhando, quem precisa continuar trabalhando, ou quem não tá em casa. Então, assim, a gente vai...
muitas pessoas até eu acredito que já está acontecendo no mundo, aqui talvez demore mais por causa da nossa cultura e até pela nossa história, a nossa condição econômica financeira do país, mas é um processo natural que cada vez mais a gente agregue, né, atividades domésticas e profissionais. Muita gente vai começar a trabalhar em casa. Então, assim, a gente vai ter muito mercado para esse novo olhar, para esse novo espaço. A gente também precisa parar, abrir a nossa cabeça e parar de pensar que casa é sala, cozinha, banheiro, quarto. Nós vamos ter que ter áreas multifunções. A gente vai ter que ter espaços múltiplos. Nós somos múltiplos, né? Então, como é esse lugar novo? Então, até por isso eu acho que eu tô me desafiando isso que eu tô fazendo aqui, né? A ideia é repensar. Você, em uma semana em casa, não já percebeu que coisas que você fez em determinado momento hoje não funciona mais? E muitas pessoas, por que não funciona mais? A gente engorda, emagrece, envelhece, né? A família cresce, diminui, tem filhos, vai embora. Então, se a gente faz adaptações e ajustes, se a gente muda, a casa também tem que mudar. E não só a casa, né? O trabalho. Então, empresas enormes agora que vão começar a repensar e talvez começar a trabalhar com menos funcionário presencial. Tanta gente está trabalhando online com a empresa de casa. Os espaços vão ser readaptados, redivididos, né? Obrigada, Salena. Então, eu só estava falando com os arquitetos, né? Mas é uma coisa que a gente tem pensado, Salena, sobre essa mudança dos espaços. Os espaços já têm sido cada vez mais plural. Né? A gente tem... Oi! Tudo bem, Quiroga? Bom ter você aqui. Então, eu penso que a gente vai ter muito trabalho. Né? É diferente do que as pessoas estão pensando. A gente vai ter cada vez mais trabalho. Nós somos cada vez mais importantes. Como nós somos importantes na Revolução Industrial, para repensar os espaços, na ergonomia, etc., vamos ser importantes agora e sempre. Mas o arquiteto que está focado nisso, né? Em entender as tendências e não sair reproduzindo coisas prontas. Respondi? Oi, Gleucio, querido. Que bom que você chegou atrasado, como você disse, mas chegou honrando meus amigos. Que coisa boa. Então, aí alguém tinha me feito outra pergunta. Ruth, respondi, né, Ruth? Era isso que você queria saber? Então, alguém tem mais alguma pergunta? Eu tô com medo só do seguinte, pessoal. Tem 59 minutos de live. Me disseram que com 1 hora vai cair. Eu vou voltar, tá? Se cair, eu vou reconectar. Então a gente continua esse papo, porque eu tô vendo que tá todo mundo aí, ninguém saiu. Maravilha! Vamos trocando ideia aqui. Como é que vocês acham aí, arquitetos? Como é que a gente poderia trabalhar isso em conjunto e ampliar esse projeto para um monte de gente que está em casa? O que vocês acham? Vocês curtiram a ideia? Podemos fazer isso dobradinha também. Acho que a gente pode combinar uma agenda de fazer um bate-papo entre um arquiteto, um designer, né? Um cliente comigo e a gente ir mostrando esses exemplos para o pessoal que está em casa. O que vocês acham? Pensei também assim de 1 semana de distância de uma para outra para que a gente tenha a chance de produzir essas ideias. A Silvia não entrou, foi uma amiga que me pediu para eu dar dicas sobre como decorar a casa com plantas. Então, assim, algumas pessoas entenderam que eu ia ficar dando dicas. Como eu falei que eu não gosto de receita, porque eu acho que cada pessoa tem uma demanda, eu não trouxe a receita pronta. Eu queria trabalhar em cima do projeto da demanda de vocês. Mas se vocês acharem que é interessante, eu vim trazendo pequenas dicas sobre tornar o espaço mais agradável nesse momento, posso fazer isso também. Queria ouvir de vocês aí. Oi! Voltei. Cadê vocês? Não tem ninguém aqui.
Oi, oi. Ai, que bom. Todo mundo voltando. 5, vamos lá. Pessoal, vou esperar só um segundinho que o pessoal tá entrando. Nossa, nunca imaginei, deu 1 hora de live, mas vamos continuar. Tá legal. Gleucio, Camila, Giovana, Giovana cliente. Isso, o pessoal tá entrando. Que delícia. Então, Gleucio, o que você tá achando? Você conseguiu pegar alguma coisa? Eu quero te ouvir. Te ouvir não, né? Ler, não dá pra ouvir. Vamos lá, pessoal. Cadê a turma? Bora. Tá, o Gleucio tá pedindo para eu resumir bem sintetizada. Gleucio, na verdade, assim, a gente tá vivendo um momento de quarentena, muito dentro de casa. Existem muitos problemas que a gente encontra em casa, porque a gente acaba virando especialista, porque estamos dentro dela o tempo todo, né? E a ideia era tentar solucionar esses pequenos problemas funcionais ou estéticos, né? De sensação, de mal-estar, digamos assim, em determinado ambiente, usando pouco ou nenhum recurso financeiro, investimento econômico, mas simplesmente os fundamentos da arquitetura, os conceitos, né, a técnica. Eu queria fazer isso de forma pouco mística, né, fazer isso de forma bem aberta e ensinando as pessoas a resolver esses pequenos problemas e aplicar em várias situações na sua casa. E eu pensei que essas demandas poderiam vir ou aqui ou depois pelo direct, mandando fotos e informações. E depois, numa próxima live, a gente compartilhava o antes e depois, o que a gente fez e está sempre fazendo alguma solução, né, que viria demandada de vocês. Porque eu estava explicando que não existe solução única, a arquitetura você sabe disso, né? A arquitetura é infinita, é plural, as possibilidades são milhares. Então, para você dar uma solução, não existe uma solução que seja para todos. Eu preciso ter atrás o espaço, a pessoa, o lugar. Eu preciso ter o contexto. Mas, uma vez que alguém aí vê o contexto de outra pessoa, vê como a gente resolveu, ela aprende, né? Então, eu não trouxe uma história pronta, eu queria fazer uma história real. Eu queria trabalhar para vocês. A ideia é fazer uma mentoria, eu usar toda a experiência que eu tenho, né, de 21 anos como arquiteta, em solucionar problemas usando meramente o meu conhecimento técnico. E desmistificar, mostrar para as pessoas que isso não é uma coisa impossível de se fazer, né? Né, Mariana? Maravilhosa é você. Então você pode trazer aí, Mari, um probleminha seu aí pra gente mostrar pro pessoal antes e depois. O que você acha? Sem medo, porque a ideia não é fazer nada que tenha muito investimento, tá? Entendeu, Gleucio? Ó, a Mari aceitou já. Vou lá na casa da Mariana resolver um pepino. Adoro. Hein, gente? Era isso. Olha, eu acho que já tá quase todo mundo aí. Tem bastante gente aí já. O que vocês acham da gente deixar uma live pré-agendada para próxima sexta-feira? E aí vocês me mandam, pode ser no direct, a foto, vocês fotografem o espaço, façam áudios para mim de qual é o problema que vocês estão encontrando. Eu trabalho com vocês durante a semana como mentoria e a gente apresenta isso na próxima sexta-feira e aí a mesma coisa se renova a partir da semana que vem. Se em determinado momento a gente não tiver
nenhuma demanda, eu posso trazer temas para vocês, e vocês podem eleger o que vocês querem. Como eu tô falando, tinha uma amiga que me pediu para falar da utilização de plantas na decoração dentro de casa. Então, tantas outras que podem surgir que a gente pode resolver facilmente. O que vocês acham? Vamos fazer uma votação? Porque eu acho que já tá ficando bem grande essa live. Terezinha adorou. Meu sobrinho querido João Pedro, que está estudando engenharia lá na Unesp, entrou. Aí, João. João, um engenheiro que adora arquiteto, família inteira de arquiteto, né, João? Alguém gostou da ideia? Oi, meu lindo. Vamos votar? Então, sexta-feira é bom para todo mundo? Eu vou aguardar a demanda de vocês. E Mariana tá comprometida comigo, tá, Mari? Ao vivo aqui, ó. Tá? Você vai pensando aí, a gente dá um jeito de fazer isso mesmo pela internet, tá, Mari? Nem preciso ir aí. A gente vai, estamos de quarentena, vai fotografando e a gente vai se comunicando. Eu prometo que semana que vem eu dou vou dar essa palhinha das plantas, tá bom? Sobre como decorar com plantas no interior. Quiroga gostou da sexta-feira, ainda é sexta teu dia, né, Quiroga? Eu também gosto da sexta porque eu me organizo durante a semana. Sexta-feira é meu dia mais livre. A mentoria tá aberta, tá, gente? Isso aí eu tô ofertando fazer esse trabalho pra vocês. E esse horário das 5 horas tá legal pra todo mundo? Vocês preferem mais cedo, mais tarde? Tá bom esse horário, gente? Ó, alguém aqui disse que vai me mandar um projeto. Beleza, Terezinha, manda. Ai, que delícia, Fernanda. A minha amiga Fernanda, que formou comigo, tá dizendo, excelente ideia, vamos ver a diferença entre o Rio e o Acre. Fernanda, eu vou te dizer que isso já desmistifiquei, diferença nenhuma, tá? O habitante é tudo mesmo, é tudo ser humano, é tudo igual. Somos nós. Então, gente, foi ótimo, adorei a participação de vocês, todo mundo aí, do início ao fim. Tô muito feliz, muito mesmo, muito realizada em poder botar em prática, com essa possibilidade, né, que a gente nem começou, mas de botar em prática, doar um pouquinho de toda a minha experiência, ajudando quem precisar, seja arquiteto, seja designer, seja colega, seja aluno, seja cliente, seja família, poder ajudar vocês nesse momento, ver o quanto é tão maravilhoso a gente se sentir acolhido e feliz onde a gente vive e desmistificar essa coisa de que é preciso de muito dinheiro, né, de muito investimento para ter um lar aconchegante e belo, tá? Tô muito feliz, tô aqui, vocês já me conhecem. Se quiserem mandar tudo pelo Instagram, eu acho muito melhor, fica o canal mais fácil. E eu vou divulgar então que toda sexta-feira às 17 horas, estão dizendo aqui que o horário tá ótimo, a gente vai se encontrar e continuar esse bate-papo, né? Eu vou fazer o seguinte, ó, o Gleus está sugerindo que eu sugira, é isso, Gleus? Sugerir os temas e aí vocês interagem comigo? Pode ser? Ótimo. Fernanda, 2 horas, mas para vocês acho que 7 horas é bom, não é isso? No Rio? Então, combinado assim? Adorei. Um beijo no coração em vocês todos, tá bom? Até a próxima sexta. Acabou a live?